Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 35ª reunião ordinária deste primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Weimann para que faça a leitura do artigo 20 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Senhores vereadores, cópia da ata da 34ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, coloco em discussão única a ata da 34ª reunião ordinária. Coloco em votação a ata da 34ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 34ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Peter Alexandre Kneuber, que faça a leitura do expediente. Ofício número 66, 2013, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Através do presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei número 77, 78 e 79, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei número 77, 2013, do Executivo Municipal, autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Samurai de Judô. Projeto de lei número 78, de 2013, Executivo Municipal, dispõe sobre o Programa Municipal de Pavimentação Comunitária e dá outras providências. Projeto de lei número 79/13, Executivo Municipal, concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e estabelece outras providências. Ofício número 108, 2013, da FMD, à Câmara Municipal de Vereadores, balancete mensal de junho de 2013. Encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de junho de 2013. Na oportunidade, colhemos do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para informações que se fizerem necessárias. José Hermínio Grem, presidente da Fundação Municipal de Desportos. Matérias recebidas. Indicação número 357/13, Claudiomar Votroba, solicitando a implantação de boca de lobo na rua Vicente Zaitamer, próximo ao número 159, no bairro Serra Alta. Indicação número 358/13, Claudiomar Votroba, solicitando a implantação de tubulação na rua Stanislau Nossel, próximo ao número 254, no bairro Serra Alta. Indicação número 359/13, Claudiomar Votroba, solicitando a implantação de tubulação na rua Ambrósio Augusto da Silva, bairro Serra Alta. Indicação número 360/13, Claudiomar Votroba, solicitando a manutenção e instalação de uma grelha de proteção na boca de lobo existente na esquina entre a rua Josefina Kuroski e a rua Berta Dobenk, no bairro Serra Alta. Indicação número 361/13, Márcio Drevek, sugerindo estudo para a instalação de um redutor de velocidade na rua Augusto Wunderwald, nas proximidades do número 2405, no bairro Centenário. Do gabinete do vereador Claudiomar Votroba, o parecer do pedido de vista, referente ao projeto de lei número 32/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades 2 e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento de Santa Catarina S.A., e dar outras providências. O vereador que a esta subscreve na forma regimental, amparado pelo artigo 284, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa de Leis, apresento por escrito parecer sobre o pedido de vistas conforme parágrafo 3º do artigo 284. No dever fundamental do vereador, seção 2, artigo 19, ao qual fui eleito democraticamente para representar os munícipes de São Bento do Sul,
São alguns dos meus deveres. 1. Desempenhar fielmente o mandato político, propondo à Câmara todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município e à segurança e ao bem-estar dos munícipes, bem como impugnar as que lhe pareçam contrárias ao interesse público. 5. Exercer o mandato com dignidade, com respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade. 7. Examinar todas as proposições submetidas à sua apreciação e votar sob a ótica do interesse público, salvo quando tiver ele próprio ou parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau inclusive, interesse manifesto na deliberação sob pena de nulidade da votação quando seu voto for decisivo. Dessa forma, justifico meu pedido de vista por conter muitas dúvidas sobre quais critérios foram usados para designar tais ruas que serão beneficiadas com pavimentação, quanto de sua extensão será pavimentada, das obras de construção como rodoviária, casa-abrigo, suas metragens e valores aproximados. Saber do total onde e quando e quanto será liberado e analisar sobre o montante que o município busca junto ao Badesc, se cobre todas essas benfeitorias anunciadas pelo Executivo através da resposta do requerimento do pedido de informação. Outra preocupação é quanto ao comprometimento de endividamento, já que o mesmo sendo juro zero é uma dívida a ser paga em dia para que não seja cobrado juros, conforme regulamento do Badesc. Justifico assim meu pedido, amparado pelos prazos legais que o regimento interno rege, cumprindo a minha obrigação de vereador, analisando com eloquência, clareza, responsabilidade, obedecendo ao interesse público e zelando por toda e qualquer proposta que entre nessa Casa de Leis. São Bento do Sul, 19 de julho de 2013, Cláudio Omar Votroba, vereador. Ofício número 227 de 2013, do gabinete do deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar para seu conhecimento e demais pares cópia da indicação número 0388.0/2013, atendendo solicitação da moção desta Casa Legislativa de número 25/2013 e ofício 266/2013. Sem mais, deixo ao inteiro dispor os préstimos deste gabinete parlamentar. Cordialmente, deputado Antônio Aguiar. Ofício número 8/2013, do Poder Judiciário da Comarca de São Bento do Sul. Excelentíssimos senhores, honra-me acusar o recebimento de convite para participar da sessão solene em homenagem ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, em comemoração à passagem de seus 55 anos de fundação, que se realizará no dia 29 de julho do corrente ano, com início 20 horas, nas dependências do plenário Luiz Carlos Contesini, a Rua Vigando Cor, 69, no centro. Registro a impossibilidade de meu comparecimento devido a outros compromissos anteriormente agendados. Outros sim, congratulo vossas excelências e agradeço a gentileza do convite. No ensejo, apresento o protesto de consideração e respeito, Romano José Eidsweiler, juiz de direito. Ofício da Escola Básica Municipal Alexandre Pfeiffer, prezados senhores, venho através desse relatar como foi a visita na última quinta-feira de vereadores em nossa unidade escolar para verificar o funcionamento e estado da merenda em relação à reportagem feita pelo jornal A Folha do Norte. Acompanhei durante toda a visita e verificaram que o depósito era bastante grande, com bastante mantimento, registraram com foto, perguntaram se estava faltando algum produto e as merendeiras falaram que a carne que tínhamos era pouca, mas que na sexta-feira seria feito um lanche diferenciado, festa junina, e como a carne chega a cada 15 dias, chegaria na segunda. Sobre o cardápio, não mais foi indagado pelo tema, em poucas situações que é antecipado ou trocado um dos dias da semana por outro, contudo, mantendo o mesmo cardápio semanal. Lastimo que tenham aproveitado a oportunidade para deturpar um pouco da informação que coletaram do local. Pensei que fosse um grupo sério, que viesse para somar sem vínculos partidários. Atenciosamente, colocamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas Arley Davi Siqueira Bubniak, diretor da unidade escolar. Escola Básica Municipal Professora Adélia Lutz, ofício 23/13, prezados senhores, em relação à reportagem veiculada no jornal Folha do Norte, data de 12 a 14 de 7 do corrente ano, esclarecemos que possivelmente houve uma má interpretação sobre o assunto, uma vez que a compra de merenda escolar é feita de acordo com as normas existentes. Possuímos uma grande variedade de alimentos, como lentilha, feijão, leite, arroz, trigo, bolacha, açúcar, aletria, granola, macarrão, caldo de peixe. A entrega de carnes é feita a cada 15 dias. Aproveitamos a oportunidade para informar que nesse último mês a quantidade de merenda foi reduzida
em virtude do recesso escolar que vai do dia 17 de julho a 4 de agosto, já estando programada a entrega com quantidade normalizada no reinício das aulas. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento. Roseli Schmidt, diretora da unidade escolar. São Bento Motor Clube, a Câmara de Vereadores, referente solicitação ao senhor Márcio Drevik. Tal solicitação, pelo presente, São Bento Motor Clube, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente registrada no CNPJ, vem muito respeitosamente solicitar a esse órgão público a renovação de regularidade de entidade pública, certo de sermos atendidos em nosso pleito. São Bento Motor Clube, Leomar José Fendrich Júnior. Tropeiros da Serra, São Bento do Sul, 8 de julho de 2013, excelentíssimo senhor César Augusto Acorce de Godoy, com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste solicitar a renovação de regularidade de entidade pública municipal. Certo de vosso apoio, atenciosamente, José Nonato Hack, patrão do CTG Tropeiros da Serra. Antes de entrarmos na ordem do dia, gostaria de justificar a ausência do nosso presidente, César Godoy, que por motivo de força maior não pode estar hoje nesta sessão, na qual ele é presidente dessa Casa Legislativa, bem como agradecer a presença de todos os senhores e senhoras que aqui se fazem presente, principalmente o pessoal lá do bairro da Urca. E dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 077, 078, 079 do Executivo. Encaminho para a Comissão de Finanças e Contas e Orçamento o balancete de junho da Fundação Municipal de Desportos. Encaminho às Comissões de Finanças, Contas e Orçamento e Educação, Cultura, Desporto e Turismo as prestações de conta do São Bento Motor Clube e do CTG Tropeiros da Serra. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 032 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades 2 e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento de Santa Catarina S.A., e dar outras providências. Em segunda discussão e votação. Com a palavra, o vereador Claudiomar Votroba. Senhor presidente, senhores vereadores, os profissionais da imprensa, os que nos assistem pela internet, de forma especial as famílias presentes aqui nessa noite tão fria, demonstrando a importância que tem nos assuntos tratados nessa noite, nesta Casa de Leis. Primeiramente, eu quero explicar, fazer um relato, desde o início que esse projeto entrou aqui nessa Casa de Leis. Ele deu entrada no dia 25 de abril. E foi para a primeira discussão no dia 13 de maio. Após a leitura do projeto, foi levantado as primeiras dúvidas. A que levou ao vereador Tirso fazer um pedido de informação, gerando muitas dúvidas. E com relação à aplicação dessa verba. Com certeza. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos ouve, foi feito esse pedido de informação porque a gente queria um comprometimento do Executivo com relação a onde fosse aplicada a verba. E no primeiro pedido de informação que veio simplesmente a forma como o Badesc iria atuar, e não veio uma listagem de nomes ou que a gente tinha pedido, né, se possível, até um projeto de engenharia, alguma coisa. Aí nos foi colocado que o projeto de engenharia não seria viável, a gente aceitou essa situação, e na sequência veio uma lista, né, só que até a resolução disso aí foram várias semanas passadas, sem que a gente tivesse a real situação do projeto e quais as ruas que seriam beneficiadas com esse dinheiro, né? Porque é um dinheiro a fundo perdido, o qual a comunidade possivelmente não vai ter que pagar esse asfalto. Então, seria uma benfeitoria
Uma questão de ordem, vereador, não é, fundo perdido, é juros zero. Juros zero, Devolver, juros mas zero. sem Isso. remuneração. A juros zero, né? Então, o que demorou realmente foi o comprometimento com a listagem do Executivo, no sentido de demonstrar que ruas seriam prioridade e onde iria ser realizado, iria ser oferecido esse dinheiro. A gente entende a lista de prioridade, entende também que tudo vai ser realizado de acordo com o dinheiro que conseguir ser levantado, e essa que eram as principais dúvidas com relação ao projeto. Obrigado, vereador. Pediria ao Márcio lá que colocasse no telão, após 30 dias da resposta do gabinete do prefeito, aí veio esse pedido de... A outra foto lá, Márcio. Aí veio o pedido de informação, realmente o prefeito se comprometendo, né, dependendo do valor dos recursos, a pavimentação das ruas, que seriam ali a Getúlio Vargas, Otto Neumann, Paulo Tchek, Nossa Senhora das Graças, Alberto Torres e Carlos Taschi. Então, a gente só pediria mesmo ao prefeito que, se conseguisse esses 7 milhões de empréstimo, que se comprometesse mesmo, o qual ele assinou embaixo, ali, e a quais os moradores aqui se fazem presente hoje, até por questão de, pelo direito mesmo, querendo cada um que seja asfaltado à sua frente, né? E também eu fui questionado por vários moradores a respeito das metragens. É por causa disso que eu fiz o pedido de vistas, porque muitos moradores até me questionaram, sim, mas quantos metros vai ser? A minha rua tem 1.000 metros, a minha rua tem 500, vai até o fim? E essa resposta realmente não veio no pedido de informação, e a gente ficou preocupado com isso, e a única alternativa que tinha era fazer o pedido de vista para obter essas respostas. Mas até, enfim, ainda não chegou. E a gente fez esse pedido de vistas, tudo de acordo dentro da lei. No artigo 284, do parágrafo 1º, o pedido de vistas é para melhor analisar e dar explicações junto à população, que se hoje faz presente aqui nessa Casa de Leis. Também da forma regimental, após ter assumido o compromisso como vereador, em meu papel de como representante do povo, fazendo uso das minhas obrigações, conforme no artigo 19 dessa Casa de Leis, algumas das minhas obrigações: desempenhar fielmente o mandato político, propondo à Câmara todas as medidas que julgar convenientes ao interesse do município e à segurança do bem-estar, exercer o mandato com dignidade e com respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo de boa-fé, zelo e propriedade. Apesar de ser muito falado, tem muita gente que até entendeu mal, achando que eu fiz esse pedido de vistas, que eu era contra esse projeto. Mas aqui, em momento algum, ninguém falou que era contra esse empréstimo de 7 milhões que iam beneficiar essas 6 ruas. Então, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, e sou a favor de qualquer projeto que tenha interesse da comunidade. Nunca medi esforços, e eu também não me candidatei para ser figurinha, mas estarei sempre nas ruas, e como estou diariamente, e sempre que a população precisar da explicação, eu vou dar a minha resposta sempre, não importa o que vão dizer. Era isso aí. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Márcio Drevek. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, gostaria que o Márcio colocasse de volta aquela primeira parte do projeto anterior. Amplia o primeiro parágrafo lá. Um pouco mais. A comunidade possa ler. Esse, amplia bem esse aqui, ó. Dá para ampliar um pouco mais? Isso. Agora faz subir um pouco. Subir. Diminui um pouquinho. Isso. Adesão ao programa Badesc Cidades 2. Predicada, o aporte de recursos. Aqui fica mais fácil.
de recursos ao município para financiamento de obras de pavimentação, postos de saúde, edificações educacionais, terminais rodoviários e outras aquisições de máquinas e equipamentos. Então, esse foi o primeiro parágrafo que constava na primeira folha do projeto. Então, esse também foi um dos motivos que levou o vereador Tirso a fazer o pedido de informação, porque acho que é confuso. Eu sempre entendo que nós, como vereadores, assinar um cheque em branco é o que estaria acontecendo da forma como estava. Por isso que foi feito esse pedido de informação e esses outros esclarecimentos que eu acredito que para a comunidade, vocês que estão todos presentes aí, é uma forma de esclarecer muito qual é o trabalho do vereador. Então, eu sou totalmente favorável a esse projeto, com certeza. A gente vai fazer de tudo para que aconteça o mais rápido possível. Também, relacionado à resposta nas ruas, onde consta também a Rua Alberto Torres, eu fiz uma indicação um tempo atrás, para o prefeito analisar com carinho, mas isso vai ficar a critério dele, analisar se dá ou não, para que o asfalto fosse estendido, pelo menos, até na entrada da Rua Oswaldo Hartmann. Então, é o pedido que a gente fez, claro que quem vai decidir é o prefeito, mas a gente acredita que tudo está encaminhado para acontecer da melhor forma possível e a comunidade ser atendida com tanto benefício que esse asfalto e todos esses benefícios vão trazer para o São Bento do Sul. Obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Geraldo Weimann. Senhor presidente, demais vereadores, plateia que nos assistem, em especial os moradores das pretensas ruas beneficiadas com o financiamento do Badesc, é um prazer receber vocês aqui para poder ver o andamento desse projeto que está aqui desde o mês de abril, na Câmara de Vereadores. E o que a gente questionou há 2 semanas atrás é que essa resposta que foi colocada aí na tela, do dia 1º de julho, é a mesma que foi apresentada hoje. Foi quando o vereador Votroba pediu vistas ao projeto, e hoje ela está indo em segunda votação, e eu questionava por que da demora em se aprovar um projeto tão importante para a nossa comunidade. Joinville aprovou em um mês a mesma lei indicada pelo Badesc para as prefeituras aderirem ao projeto, 20 milhões de reais. Lages aprovou em 3 semanas 15 milhões de reais. Criciúma aprovou rapidamente outros 15 milhões de reais. E o nosso ficou rolando. É lógico que é justo se pedir informações. Na época, colocamos a posição de preocupação do prefeito em saber se conseguiria ou não os recursos de 7 milhões. Porque o Badesc dizia assim, façam o pedido até a capacidade de endividamento do seu município. São Bento tem capacidade de se endividar, nesse momento, mais 7 milhões. E o prefeito fez o pedido máximo. Tendo em vista que é um financiamento sem juros, tá? É claro que tem uma cláusula que diz que desde que paga em dia, mas como ele é debitado dos créditos de ICM que vem para a prefeitura, nunca vai estar atrasado, porque antes do dinheiro chegar aqui, já vai ser descontada a parcela do Badesc. Então, não tem esse risco de não se pagar em dia. A não ser que um dia acabe todos os impostos e não venha nada para o município. Porque antes disso, eles já glosam a parcela e o financiamento será pago em dia, ou seja, será todo ele sem juros. E vários vereadores fizeram pedidos de asfaltamento de diversas ruas. Algumas delas geraram mais polêmica, como é o caso da Rua Nossa Senhora das Graças, que falava-se que estava contemplado num financiamento do ano passado e realmente tinha um pedido da prefeitura na gestão anterior para fazer aquela rua, e houve uma sobra do financiamento do Badesc ano passado de 700 mil reais, mas o projeto de asfaltamento da Rua Nossa Senhora das Graças estava orçado em R$1.170.000. Ou seja, 700 mil não cobririam todo o asfaltamento da Rua Nossa Senhora das Graças. Foi quando, então, o prefeito, sabendo que estava se abrindo uma nova oportunidade de financiamento do Badesc, resolveu protelar um pouco o início das obras lá na Nossa Senhora das Graças, para poder contemplar toda a extensão da via, com o financiamento. E destinou, então, os recursos do Badesc tomados ano passado, financiamento com juros, para fazer outros trechos de ruas menores, como será o caso da Benjamin Constante até o cemitério, terminar aquele pedaço de asfalto, como será também a Rua Belém, em Serra Alta, que será asfaltado mais 600 metros na sua extensão,
usando então aquela verba de 700 mil do ano passado. E para esse ano, já citávamos no início das discussões, que fazer uma lista de possíveis ruas que vão receber asfalto, e de repente o Badesc manda 2 milhões em vez de mandar 7. E aí os moradores recebem o nome, poxa, a minha rua está na lista, minha rua está na lista, minha rua está na lista. Quando chega o dinheiro, 2 milhões, o prefeito tem que dizer o quê? Poxa, só vou poder fazer 1/3 das ruas. E quem em sã consciência daqui ia dizer assim, não, a minha rua não precisa? Ia ser uma guerra. Por isso, o prefeito quis tomar uma precaução de listar as ruas em que fosse possível garantidamente fazer o asfalto com os recursos ou sem os recursos que vierem do Badesc. Nesse caso, a juro zero. E aí chegou-se lá na prefeitura, dentro das prioridades e dos pedidos dos acessos a bairros, ruas que passam ônibus, diversos critérios que se usa para fazer esse tipo de escolha nas ruas. Paulo Tchek, Carlos Tachek, Alberto Torres, até o loteamento Santa Fé, Otto Neumann e Getúlio Vargas, e a rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Urca, em toda a sua extensão. Então, por isso que eu fiquei questionando, há 2 semanas atrás, a demora em se aprovar esse tipo de projeto, haja visto que o modelo de lei foi apresentado pelo próprio Badesc, as prefeituras do Estado todas aprovaram um projeto de lei igual, eu não desmereço aqui o interesse do vereador Tirso e dos demais vereadores em querer trazer a lista das ruas. O que foi tomado cuidado e demorou-se um pouco mais para apresentar é para evitar de se apresentar algum nome, criar-se uma falsa esperança e depois não conseguir fazer esse asfaltamento. Então, só declaro aqui que sou favorável totalmente à tomada desse empréstimo pela Prefeitura, tá? Que ele ocorra de preferência nessa sessão, em última votação, que se encaminhe lá para o Badesc e que a gente possa, o mais rápido possível, receber esses recursos, que esses moradores que estão aqui hoje sejam contemplados com asfalto em frente às suas casas. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, fui favorável nesse projeto desde o início dele. Até fiquei preocupado quando não estava sendo aprovado, pois a rua Carlos Tachi foi indicação minha, tanto que até antes de assumir como vereador, tinha conversado com o prefeito para ele fazer essa rua. Aí, como indicação minha, eu fiquei muito preocupado. Então, hoje eu peço para os vereadores que votem favorável, que é uma obra que é necessária para o município. Então, peço, vote pelo projeto. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia, realmente esse projeto é preocupante para nós. A gente, na última pedida de vista, a gente ficou um tanto preocupado, porque com as cidades que já vêm se adiantando, lá na frente, em vez de vir 7 milhões, pode vir 5 ou até menos, porque nós realmente, aqui na Câmara de Vereadores, através dos pedidos, foi atrasado um tanto o pedido. Mas eu confio nos nobres pares que hoje a gente aprova esse projeto e, com certeza, da mesma forma, nobre vereador Ricardo, a Otto Neumann, a Getúlio Vargas, a gente tem pedido sempre pelo prefeito para aquela volta. E, com certeza, todas as ruas, com certeza, queremos pavimentar onde não tem pavimentação, onde não tem calçamento, não tem, para que os moradores realmente sejam contemplados onde realmente precisa o asfalto em frente à sua casa. A Nossa Senhora das Graças, que já é um pedido antigo daquela residência, daquele bairro, e realmente, com a aprovação desse projeto, nós vai rapidamente mandar para o Badesc que possa sair essa verba. Me dá uma parte? Pois não? Só lembrar que a Carlos Tasca, na vez passada, quando fui vereador, eu já tinha feito a indicação, mas o prefeito não conseguiu fazer, então agora eu espero que o prefeito faça. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que está aqui presente hoje, na penúltima sessão que o vereador votou pediu, na penúltima sessão,
o vereador doutor pediu vistas, e nós até fomos contra o pedido de vistas, porque entendíamos que o projeto já estava discutido, mas fomos vencidos e o projeto postergou por mais 2 semanas. E, naquela ocasião, eu pedi ao vereador Votrova, de forma a agilizar as explicações a serem prestadas, a serem buscadas por ele, prestadas pela Prefeitura, para evitar que entrasse com um novo pedido de informação. Porque pedido de informação aqui na Câmara, aprovado, a Prefeitura teve até mais 30 dias para responder. Pode responder antes, dependendo da... E o vereador Votrova foi, semana passada, no meu escritório, até peço desculpas por não ter podido lhe atender, vereador, mas eu estava com um cliente naquela hora, e o vereador Votrova me deixou um requerimento com diversos pedidos de informação, diversos pontos a serem levantados, e eu imediatamente mandei para a Prefeitura. O senhor tem aí, vereador Votrova, o seu pedido? É que eu não estou sem ele aqui, eu estou só com a resposta. Se puder ceder ali para o Dumas, por favor. E aí, imediatamente, quando eu recebi, já mandei para a Prefeitura, de forma que eles explicassem isso, obrigado, explicassem isso para trazer para esclarecimento não só do vereador Votrova, mas também de todos os demais vereadores. O vereador Votrova pediu, ele gostaria de saber qual o nível de endividamento do município e o quanto pode ser pego conforme estabelecido pela legislação vigente. E eu peço vênia aos vereadores e à população para ler especificamente o que for respondido pelo prefeito, e depois vou passar uma cópia para o vereador Votrova, dizendo o seguinte: atualmente o município de São Bento do Sul possui um comprometimento anual com empréstimos contraídos no valor de R$ 8.752.095. Isto é o que tem de compromissos hoje. Atualmente possui a capacidade, conforme parâmetros legais, de contrair obrigações até o valor anual de R$ 20.629.656. Obviamente que não se vai fazer empréstimo de 20 milhões, porque isso inviabilizaria outras ações, né? Dentro do projeto Badesc, 7 milhões é o que foi pedido. Aí o vereador voltou e perguntou: qual o valor estimado para as seguintes obras e o tamanho das respectivas obras? Construção da rodoviária e construção da casa-abrigo para menores. A construção da casa-abrigo é um compromisso desta administração, para tanto já foi disponibilizado um terreno de 1.951,93 metros quadrados no bairro Progresso. O projeto está sendo desenvolvido pela Munesc com valor aproximado de R$ 400 mil. Contudo, há que se esclarecer que tal obra não será mais custeada através do financiamento do Badesc. E aí eu vou dar os meus esclarecimentos. Essa casa-abrigo serve para abrigar menores em situação de risco, aquelas crianças que podem estar sofrendo maus tratos ou que podem estar em situação de abandono. Houve um TAC, termo de ajuste e conduta, firmado pelo prefeito Frank Baumann, lá atrás, que não foi feito. Eu não sei se o vereador, se o então prefeito Silvio Dreve, que lhe sucedeu, sabia deste compromisso firmado pela prefeitura. Eu, quando era prefeito, não sabia. E acho que o prefeito que me sucedeu, Magno Baumann, também não sabia. Isso ficou em algum lugar lá. E o Poder Judiciário está cobrando isso da Prefeitura, que se faça isso. Na verdade, existe esse compromisso não só de São Bento, mas como também de Campo Alegre e Rio Negrinho, e talvez possa se fazer uma obra conjunta, em que possa se colocar esses menores num mesmo ambiente, num mesmo local, para atender aos menores em situação de risco dos 3 municípios. Isso é uma coisa a ser vista. Não vai ser mais incluído no projeto Badesc. Quando veio a resposta ao vereador Tirso, tinha sido colocado, mas fazendo a consulta, o projeto, até o projeto que foi mandado não contempla essa questão de ação social para isso, e há de ser feito, mas não com verbas deste financiamento. Nova rodoviária. A obra será executada em terreno de 5.386,17 metros quadrados, pertencente ao município, situado na rua João Paulo, no bairro Colonial. O projeto prevê uma área construída de 986 metros quadrados e orçada em aproximadamente R$ 1.440.901,50. Esses valores é sempre com base em licitações que foram feitas anteriores, né, com base em metro quadrado, essas coisas todas. Não há como ter um valor exato, porque vai depender da licitação. Aliás, quero informar também que, onde é a rodoviária hoje, será feito uma obra para a saúde, um centro de saúde, que ainda há de vir outros projetos. 3. Qual o valor estimado
e metragens, linear e quadrada, para a pavimentação das seguintes ruas, conforme o ofício 1280/2013. Esse ofício é o que o prefeito respondeu ao vereador Tirso. E complementações das informações do requerimento e informações do vereador Tirso Vladimir Himmelmann. Getúlio Vargas, Otto Neumann, Paulo Tchek, Nossa Senhora das Graças, Alberto Torres, Carlos Tachek. A prefeitura respondeu o seguinte, prefeito: é preciso explicitar que as ruas a seguir citadas não possuindo projeto executivo concluído. É que o projeto, uma vez que seja aprovado pelo BADES, será feito o projeto, projeto arquitetônico, projeto de obra mesmo, para daí ser feita a licitação, em que uma empresa que ganhar vai fazer a pavimentação dessas obras. Razão pela qual informa-se apenas a metragem linear, o comprimento do quanto vai ser asfaltado, que é o que interessa aos senhores. Na verdade, a pavimentação será feita em todo o leito da rua, né? O que interessa aos senhores e às senhoras que estão aqui hoje presentes, e os que não puderam vir, é o comprimento. Rua Alberto Torres, 1.300 metros. Rua Carlos Tachek, 700 metros. Rua Getúlio Vargas, 342 metros. Rua Nossa Senhora das Graças, 754 metros. Rua Otto Neumann, 385 metros. E Rua Paulo Tachek, 688 metros. Em face do exposto inicialmente, estima-se um valor aproximado de R$ 4.620.000 para a execução dessas ruas, baseando-se em valores das últimas licitações. Então, os que estão aqui puderam acompanhar de cada rua o que é previsto de pavimentação. 4. Quais serão as prioridades caso não seja liberado o total montante de 7 milhões? Resposta: em verdade, todas as obras previstas são prioridades para esta administração. Contudo, a efetivação dos projetos se dará após a estipulação dos valores exatos a serem disponibilizados em financiamento, enquadrando-se, então, conforme os valores atribuídos em cada projeto executivo, cuja ordem de execução será estabelecida de acordo com a sua aprovação pela instituição financiadora. Pedimos 7 milhões. Pode ser que venha 7 milhões. Pode ser que venha 6, pode ser que venha 5. Pode ser que venha 4, mas nós imaginamos que menos de 5 não vem. Pode ser que... Então, das ruas que estão vistas aqui, tirando a Casa Abrigo, que não vai mais ser feito por esse projeto, e colocando a rodoviária e essas ruas, vai fechar esse valor. E se não vier todo o valor, nós tivemos uma reunião com o prefeito hoje, a prefeitura vai completar o resto. Qual o critério foi usado para a escolha das ruas citadas para a pavimentação, em que nenhuma rua do bairro Serra Alta será contemplada com nenhum investimento oriundo deste empréstimo junto ao BADESC? Perguntou o vereador Votroba, preocupado com as ruas do bairro Serra Alta. É a resposta, é meta da administração pública contemplar todo o município de São Bento do Sul com as mais diversas obras, de tal sorte que não se contemple mais um bairro em detrimento de outro. Os investimentos e ações deverão se dar de forma equitativa. Obviamente, existem bairros maiores, bairros menores, mas, enfim, né? O bairro Serra Alta é o maior bairro da cidade, até maior que o centro, pelo menos em população, né? E em espaço físico também. Quanto ao fato de não constar nenhuma rua do bairro Serra Alta, nas poucas obras listadas para o BADESC e Júlio Zero, entre tantas em andamento ou a se iniciar em breve, é preciso esclarecer que o bairro de Serra Alta é um importante polo da nossa cidade, que merece toda a atenção da atual administração pública, tanto que elenca-se a seguir obras e ações que estão em franca execução, como o que já está sendo feito: construção da Praça do PEC, uma obra que, entre prédios, aparelhos e ajardinamento, atinge em 3.000 metros quadrados. Pavimentação da Rua Matias Nosso, numa extensão de 750 metros, que já está sendo feito. Completa urbanização do local denominado Vila Schwartz, com revitalização completa da área. E quem conhece a Serra Alta sabe que a Vila Schwartz precisa ser feito até para humanizar o bairro Serra Alta, que aquilo é um problema que hoje as pessoas estão com condições menos do que satisfatórias de moradia. Muito já se foi feito, mas ainda falta muito a ser feito. Iniciando-se pelo preparo do terreno, entre outros, início para a construção de mais ou menos 75 casas no loteamento Boa Esperança pelo programa Minha Casa Minha Vida. Conclusão para entrada em funcionamento posto de saúde, com área de 225 metros quadrados. Iniciadas e para serem iniciadas em breve. Pavimentação das ruas de acesso ao loteamento Boa Esperança, através do Ministério das Cidades. Pavimentação da rua São João, PAC 2. Pavimentação da rua João Milbauer, PAC 2. Construção do loteamento da rua Belém, com mais ou menos 100 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
restauração da estação ferroviária abrangendo área externa e prédio 567 metros quadrados. Portanto, para as obras que estão em andamento, bem como as projetadas e que em breve serão iniciadas no bairro Serra Alta, estima-se um investimento de 21.500.000 reais. No projeto Badesc não tem nenhuma rua, mas existem outras transações e outras ruas que virão com outras verbas. Então, eu já lhe passo depois eu pedi 2 vias, uma para Vossa Excelência, vereador Votroba. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós fizemos, o que atrasou foi o pedido de informação, que o vereador Tirso fez, na verdade, a resposta, não o pedido, né, que veio. Conversamos pessoalmente, o vereador Tirso pediu as ruas e o prefeito, eu fui até o prefeito, ele me trouxe, me deu a lista e respondeu por escrito pelo vereador Tirso. E aí nós estávamos prontos, maduro o projeto, mas daí o vereador voltou, fez os pedidos, que, para evitar um novo pedido de informações, que podia demorar mais ainda, eu corri atrás para que eles me dessem as explicações. As explicações, terça ou quarta-feira, Vossa Excelência, quarta-feira. Imediatamente mandei, eles me deixaram pronto isso na sexta-feira de tardezinha. Hoje eu só pedi para que isso fosse assinado pelo prefeito, porque estava só esclarecimentos, eu queria que viesse oficialmente para Vossa Excelência. Portanto, as ruas Getúlio Vargas, Otto Neumann, Paulo Tchek, Nossa Senhora das Graças, Alberto Torres, Carlos Tachek, serão pavimentadas. Estamos esperando apenas a aprovação disso e que isso que venham os recursos necessários. Deste projeto, pavimentação dessas ruas e construção da estação, da nova estação rodoviária. A casa-abrigo fica fora, será feita, mas com outras verbas. Portanto, moradores, e eu vejo a satisfação de muitas pessoas, será feito isso. Vereador Fernando Malon, me dá uma parte só para esclarecer melhor 3 situações que Vossa Excelência colocou. Em primeiro lugar, uma das explicações, qual é a capacidade total de endividamento do município? Capacidade anual de controle de obrigações, 20.629.656. Não com o Badesc. Tá. Global. Não, total. Global. Total. Tá, obrigado. Nós temos essa capacidade de... Como? Não, capacidade total com de 20 esse, milhões. com esse junto. Né? Se aprovar 7, fica 14 ainda com capacidade, certo? Certo. É isso, né? No meu entender. Sim. Certo. Segunda pergunta, quando Vossa Excelência diz que na João Paulo será construído, seria o terreno onde hoje está o condomínio empresarial? Isto, naquela parte lá dos fundos. O pessoal já tomar conhecimento, mais ou menos, de onde há o objetivo é tirar a projeto. rodoviária do centro, que é Travanca, e botar lá, né, fácil acesso às rodovias, e aqui no centro será feito um centro de saúde. Que Vossa Excelência deixou em aberto, e já que tem esse pessoal aí que nos honra hoje com a presença, já para deixar claro que o local escolhido, claro, com a equipe de engenheiros e tal, será lá onde é o condomínio empresarial atualmente. E em relação aos demais empréstimos que Vossa Excelência cita sobre o PAC 2, eu acho que daí teria que partir de todos os vereadores também, de toda a Câmara de Vereadores, assim uma pressão, não uma pressão, mas uma solicitação a todos os nossos deputados, indiferente de qual sigla partidária que representa aqui a nossa região, para que eles se empenhem lá, para que realmente o Ministério da Cidade acelere a liberação desses recursos para que São Bento seja contemplado, porque eu acho que São Bento merece, por tudo que tem feito já até hoje. Então, eu acho que compete aos senhores vereadores da situação, nós da oposição, envidarmos todos os esforços para que os deputados lá junto ao Ministério da Cidade, que é comandado atualmente pelo nosso partido hoje lá em Brasília, nós também vamos falar com os deputados, com o secretário lá em Brasília, para que acelerem isso aí no PAC 2, para que São Bento seja contemplada com esse benefício. Muito obrigado, vereador. Leva um tempo, nós estamos há 6 meses desse governo para fazer os projetos, elaborar tal, mas a verdade é que isto leva esse tempo todo para preparar toda essa papelada para daí aprovar. E hoje nós estamos pedindo. Hoje nós temos, como eu já falei, 8.752.000 de financiamentos já contraídos.
que está sendo pago, né? E temos mais 20 milhões, mas até o vereador Tirso sempre com muita pertinência, é um crítico de se fazer financiamentos. E eu até concordo, de certa forma, com Vossa Excelência, acho que não só São Bento, mas todas as prefeituras, deviam ter uma reserva para fazer com recursos próprios. Não vai se fazer financiamentos neste ano de 20 milhões. Nós hoje estamos buscando um financiamento de 7 milhões, dinheiro que tem que ser devolvido. Mas pega 7 milhões e devolve 7 milhões. Não precisa pagar um centavo de juros. Como o vereador Geraldo falou muito bem, pagando em dia não vai ter juros. Hoje, quando nós buscamos um financiamento para uma casa, para um carro, sempre tem os juros. E isso, no final das contas, custa caro. Imagine que é o dinheiro mais barato que é possível se buscar. E a prefeitura está correndo atrás disso. Nós temos deputados da região e deputados que estão sempre à disposição da gente. Cito o deputado federal Mauro Mariani, o deputado Tebaldi, e vamos buscar de outros deputados federais, né, para que haja esse compromisso que venha logo. E esse dinheiro há de vir. Fora esse aqui. Esse já está, uma vez aprovado, já vai estar destinado às ruas dos senhores e das senhoras. Então, eu fico feliz de ver tantas ruas e sem demérito nenhuma das demais, porque aqui, por exemplo, o Carlos Tachi foi defendido muito pelo vereador Ricardo Malinowski, né? O vereador Lírio sempre defendeu a questão de Getúlio Vargas e Otto Neumann. Eu defendo muito a questão da Senhora das Graças, porque nós fizemos a pavimentação da Rua da Urca, fizemos aquele posto de saúde, fizemos a melhora do colégio naquela época, mas precisa mais. É um bairro que merece, e a Nossa Senhora das Graças, que dá frente para aquele loteamento, e tanta gente que mora lá e que está buscando há tempos, e é uma via de grande acesso, ou é lama ou é chuva, isso vai acabar, né? Então, eu posso dizer que na nossa bancada do PMDB nós corremos atrás, e principalmente eu, como líder do governo, eu sou o elo de ligação, o interlocutor entre a Prefeitura e a Câmara, especificamente aqui, de buscar agilizar o mais rápido possível para que isso aprove. Hoje eu vejo a manifestação dos vereadores aqui e está madura. Está maduro essa discussão e tenho certeza, haverá de ser aprovado hoje, por unanimidade, né? E daí é só fazer a documentação e começar a fazer os projetos e conseguir aprovação para serem feitos. Muitas obras já vão começar esse ano e vão ser do papel, e vocês vão ter esses benefícios. É isso, presidente. Obrigado. Continue a discussão do projeto com a palavra o vereador Tirso Rímega. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez a plateia que está aqui, os moradores das ruas, né? Mediante as explicações, assim, não tem como ser contra um projeto desse, a gente vai aprovar com certeza, não existe como ser contra. Mas eu continuo colocando a minha preocupação. A partir do momento que a gente vai tirar dinheiro daí para construir uma rodoviária, acho que não vai sobrar muita coisa para fazer as ruas. Então, eu acho que os custos de asfalto, como a gente tem visto, e dentro daquela discussão que a gente fez na qualidade do asfalto, que nós temos que pensar num asfalto com melhor qualidade, que não descasque já nos primeiros meses, eu acho que não vai dar para fazer muitas ruas, não. Então, continuo com a minha preocupação, que já era o início, de que realmente esse dinheiro fosse colocado realmente em pavimentação e que resolvesse a situação. Agora, se for tirar dinheiro para fazer rodoviária e mais algumas coisas aí, acho que não vai, talvez vai dar para fazer 2 ou 3 ruas só. Então, deixo essa minha preocupação e dentro daquela lista a gente vai realmente tentar cobrar da melhor forma possível para que esse dinheiro seja aplicado para a comunidade. Tá? Muito obrigado, é isso que eu tinha que falar. Continue a discussão do projeto com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoebler. Senhor presidente, senhores vereadores, gostei dessa discussão hoje.
bastante diferente da última sessão, a gente estava os ânimos um pouco exaltados, mas eu queria fazer duas colocações aqui com relação ao que o vereador Fernando Malon disse no final da sua fala, que duas coisas basicamente atrasaram esse projeto, né? Que foi a resposta ao pedido de informações do Dr. Tirso e o pedido de vistas. Se levou 10 dias para amadurecer, amadureceu bem, porque hoje podemos ter uma lista de respostas que talvez contemplassem até o pedido de informações do Dr. Tirso, à época, e não haveria a necessidade de se pedir vistas desse projeto. Então, eu fico muito feliz e agradeço ao esforço do vereador Fernando Malon por ter buscado essas informações e trazido até todos nós e até a população as informações que são importantes no sentido de que a gente tenha segurança, né, em votar, justamente olhando para o que está sendo votado e olhando para as pessoas e vendo que elas estão querendo isso também. Nós sempre fomos favoráveis a esse projeto, desde que ele cumprisse com as suas obrigações no que diz respeito aos compromissos firmados. Eu concordo com o Dr. Tirso quando diz que se nós começarmos a tirar para a rodoviária, e ainda bem que o projeto da Casa Abrigo vai ser feito em outro financiamento ou em outro recurso, que não este, porque, na minha opinião, além de uma infraestrutura correta de asfalto, até por causa das discussões que nós já estamos tendo, creio que devêssemos pensar muito seriamente no saneamento básico também, nessas vias, ainda que não haja, desde já, a rede coletora, mas se colocasse a rede coletora seca, nessas vias também, para que, quando houvesse a possibilidade, elas pudessem ser ligadas e nós não precisássemos, de novo, quebrar esse asfalto. Então, me coloco favorável à aprovação do projeto e, realmente, queria dizer que esse pedido de vistas, que atrasou em 10 dias o projeto, serviu para muita coisa, inclusive para mobilizar a população a vir até a Câmara de Vereadores e verificar o que está acontecendo na sua rua, no seu local de moradia, e queria parabenizar ao vereador Votroba pela iniciativa, porque realmente nos deu condições de votar com segurança esse projeto e com a tranquilidade da aprovação da população por aquilo que estamos fazendo aqui. Além da responsabilidade que temos em discutir tudo o que aparece, tudo que passa nessa casa, tudo que que chega às nossas mãos, com as minúcias. O senhor quer uma parte, vereador, por favor? Vereador Pete, há 2 sessões atrás, quando houve pedido de informação e nós fomos, a pedido de vistas do vereador Votroba, nós fomos contrários, porque nós entendemos o seguinte naquele momento. O projeto, além do prazo que tinha, quando houve a resposta ao vereador Tirso, ele ficou aqui e nós entendemos que qualquer outra dúvida que existia, entendíamos que não existiam mais dúvidas, que já deviam ter sido feitas antes. E aí foi essa nossa, de certa forma, indignação, quando está maduro, houve um novo pedido de vistas. Mas é regimental, é um direito do vereador Votroba, né? Corri atrás para conseguir os esclarecimentos. Foi essa nossa indignação, no sentido de que, quando estava tudo pronto, mais uma coisa a ser pedida. Mas, enfim, como eu disse, é regimental, o vereador Votroba tem o direito de pedir. E concordo com a questão do saneamento básico, o vereador Tirso também é favorável, é um dos entusiastas dessa ideia, nem que seja a rede seca. Na Rua da Urca, que foi pavimentada em 2005, primeiro ano do meu governo, tem a rede seca, está lá. Então, quando vier, não se sabe quando vem o esgoto, em algum momento vai vir o esgoto, mas não vai se precisar quebrar a via de novo para daí botar a tubulação. Eu sempre digo assim, usando figuradamente, a rua tem essa extensão aqui, já está o tubo enterrado lá. Vamos quebrar lá na ponta e aqui para ligar a rede, sem precisar quebrar tudo de novo, porque uma vez que quebrado é o remendo, e aí já fica ruim de novo, às vezes não é com a mesma qualidade. Então, eu acho que o SAMAI deve custear, se não vende isso aqui, eu até acho que o SAMAI tem condições, né? Eu não sei se o vereador... Já vou, mas daí é a parte dele. Mas daí é a parte dele. De se fazer, enfim, tem que botar rede seca onde já não tiver rede de esgoto instalada próximo. Obrigado, vereador Pete.
Obrigado, vereador Peter. Otto Neumann, Getúlio Vargas e Carlos Tachig, as 3 ruas já têm esgoto instalado e funcionando, né? E a Paulo Tchek, no Mato Preto, não contempla nos anos futuros ainda, então acho que não compensa. E Alberto Torres faz parte do projeto do loteamento Santa Fé, também puxar o esgoto até lá, então será feito. E a Nossa Senhora das Graças, eu daí desconheço se já tem projeto, mas está quase tudo contemplado já nos projetos executivos, então creio que 100% das ruas estarão contempladas com rede de esgoto também. Fico muito feliz com isso, até porque existe um projeto no Senado tramitando para que não haja liberação de dinheiro para a pavimentação sem que haja a rede coletora. Então, mesmo que não haja perspectiva, pelo menos a curto prazo, eu creio que seja importante que seja investido em saneamento básico em todas as ruas. Eu acho que isso é importante. Eu só não quero me alongar mais, eu agradeço à presidência e aos apartes, só queria deixar registrado aqui. Na minha opinião, foi importante esse último esclarecimento que nos trouxe hoje o vereador Fernando Malon, justamente para que a gente tenha segurança e que a comunidade também tenha segurança, inclusive nas metragens a serem realizadas nas suas ruas. Obrigado, senhor presidente. Eu também vou fazer uma colocação em relação à discussão desse projeto, até porque lá quando a URCA foi contemplada pela primeira vez, esse vereador solicitou uma emenda parlamentar quando o prefeito do município de São Bento do Sul era o nobre vereador Fernando Malon, e eu fui ao deputado Ivan Ranzolin e cobrei dele uma emenda parlamentar e que foi feito aquele trecho. A verba veio dele. A verba veio do deputado que era do nosso partido na época e foi asfaltado lá quando Vossa Excelência era o prefeito do município. Então, nós somos totalmente favoráveis, mas eu queria entrar, só deixar esclarecido, que foi importante, eu acho que foi importante o pedido de informação do vereador Tirso, porque o projeto ele veio em aberto. O projeto, todos nós sabemos, quando se contraria um empréstimo, se é um empréstimo pessoal, você vai lá na Caixa Econômica e diz para o gerente, eu quero R$5.000 emprestado, ele te empresta e não pergunta para quê. Mas no setor público, muitas vezes, é questionado porque a pessoa quer saber para onde que vai ser investido aquele dinheiro que está sendo emprestado de 7 milhões. Então, foi muito bom a questão do pedido de informação do vereador Tirso, porque ele esclareceu, pelo menos colocou as ruas, os moradores da Getúlio Vargas, da Nossa Senhora das Graças, da Paulo Tachig, da Carlos Tachig, desculpe, né? Já sabem que essas ruas vão ser asfaltadas. Então, por exemplo, veio a resposta do Executivo, pelo menos colocando algumas ruas, porque eu tenho certeza que, senão, ficaria pendente no ar. Quais as ruas que o prefeito vai fazer? Quais as ruas que o município vai asfaltar? Ninguém saberia. Mas como o nobre vereador Tirso Imig fez o pedido de informação, algumas ruas o prefeito respondeu que vai, e entre elas essas que todos os senhores e as senhoras estão aqui hoje presentes, eu tenho certeza que está contemplado com o asfaltamento dessas ruas, e a prefeitura informou a essa Casa de Leis e assumiu o compromisso de fazer o asfaltamento dessa rua. Então, eu acho que foi muito importante isso aí, bem como o pedido de vista do vereador Votroba, e dentro dos trâmites normais, o projeto seguiu normalmente dentro daquilo que preceitua a lei. Então, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidade 2 e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento de Santa Catarina, SA, e dar outras providências. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis ao projeto que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 032/2013 do Executivo Municipal, por unanimidade. Solicito ao vereador Peter Alexandre Knauber que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei 075. Projeto de Lei 075, do Executivo Municipal, autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Fundação Educacional da Região de Joinville, Univille. Comissão de Legislação e Justiça e redação final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal.
Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 075/2013, que autoriza convênio entre o município de São Bento do Sul e a Fundação Educacional da região Joinville-Univille. Está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, quando se fala em educação, é um dos pontos que eu sempre defendi. Posso dizer, minha assessora, ex-secretária de Educação, ex-vereadora Adriana Rosanowski, nós fizemos muito pela educação. Em 2005, quando eu assumi a prefeitura, no ano anterior, 2004, bolsas de estudo para alunos da Univille de São Bento do Sul, Campo Alegre, ajuda os seus, Rio Negrinho ajuda os seus. Nós ajudamos de São Bento, não os nascidos de São Bento, os que são cidadãos são-bentenses, né? Em 2004, a verba para a Univille era 36 mil por ano. Em 2005, quando assumi, aumentamos para 54 mil. Foi um aumento bastante grande. No ano de 2006, foi aumentado para 65 mil. Em 2007, para 80 mil. Então, veja que de 36 foi para 80 mil. E no ano 2008, o último ano do nosso governo, permaneceu nos 80, porque, por questões eleitorais, não pode ser aumentado no último ano. Vieram os 4 anos seguintes e o valor permaneceu sempre nos 80 mil, né? Que é pouco. E era um compromisso de campanha do então candidato e hoje prefeito Fernando Turi, que meu também, eu sempre defendi, que houvesse um aumento substancial. Foi aumentado para 88. Não é o que eu queria mais. Eu defendo pelo menos 0,1% da receita do município. Se for 120 milhões, dá 120 mil. Mas isso é uma coisa que nós temos que ver nesse primeiro momento. Nós estamos passando diversas dificuldades financeiras e tal. Mas eu ainda vou continuar na briga, e o vereador Peter, que é professor no Univille, como eu também sou, sabe, e todos nós sabemos, é óbvio, da importância de se investir no ensino. Não só no ensino, que é obrigação da prefeitura, que é o ensino fundamental, mas também no ensino médio, que é obrigação do Estado, mas o município ajuda, e no ensino superior, que é obrigação da União, mas que a Prefeitura de São Bento também ajuda. Este ano, 88 mil, vai aumentar 10% com relação ao ano passado. E esperamos, estamos pedindo insistentemente ao prefeito para que aumente gradativamente ao longo destes próximos, fora este, mais 3 anos, para que aumente. Porque isso não é despesa, isso é investimento. Nós precisamos ter cada vez mais gente qualificada, gente, às vezes, que tem vontade de estudar e não consegue porque falta dinheiro. Os pais, às vezes, não conseguem, às vezes, têm 2, 3 filhos e precisam ajudar nessa... uma ajuda para manter esses filhos, alunos estudando. Eu sou professor, vejo o trabalho importante que a Univille faz, sou um defensor da Univille e eu espero que seja aprovado e que nos anos que se hão de vir, esses valores sejam aumentados todos os anos. Eu estou colocando até o prefeito, de certa forma, numa saia justa, mas o objetivo é justamente que ele já está sensibilizado cada vez mais, para que mais bolsas de estudo sejam dadas. Obrigado. Continua a discussão do projeto. Com a palavra, o vereador Geraldo Weimann. Senhor presidente, demais vereadores, sou totalmente a favor da concessão de bolsa de estudo para alunos universitários. Existem critérios para a concessão dessas bolsas, conforme consta no convênio, que, se aprovado aqui, será assinado pela Univille Prefeitura, onde coloca que a Univille precisa apresentar a relação dos alunos beneficiados, contendo nome completo, CPF, endereço residencial, telefone e assinatura, valor da mensalidade integral, o valor do desconto concedido e o valor da mensalidade com o desconto, além de uma cópia do edital e a relação de todos os alunos inscritos. Então, assim, não é uma concessão pura de recurso, existem critérios que a Univille vai definir,
quantos por cento de desconto haverá na mensalidade, que é um critério econômico, feita uma ficha socioeconômica do aluno. Tive o prazer de ser presidente do Diretório Central de Estudantes da Univille, lá há mais de 20 anos atrás, e lá naquela época a gente já brigava por bolsa de estudo, e hoje, como vereador, fico feliz em poder também contribuir e aprovar um projeto dessa envergadura, e, como diz o nosso vereador Fernando Malon, quanto mais recursos investidos em educação, melhor para o nosso município. Obrigado. Continua a discussão ao projeto? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu encaminho o referido projeto para a segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 076/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar aluguel. Solicito ao secretário Peter Alexandre Knoibler que faça o parecer das leituras, a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei número 76/13. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Está em primeira discussão o projeto de lei número 076/2013. Só uma questão de ordem, esse não estava na pauta original, foi inserido? Ele estava na pauta? Está na pauta, vereador. É que eu estou sem a cópia aqui, se Vossa Excelência me der o projeto aqui para eu analisar. Só analisar não, esclarecer. Senhor presidente, senhores vereadores, a empresa Fix Malhas, né, ela está num galpão alugado. Há autorização de lei para incentivos a indústrias que venham se instalar. A questão do setor de vestuário, de confecção, foi um novo segmento a ser... Obrigado. Foi um novo segmento a ser usado, até em razão da crise que assolou São Bento do Sul, principalmente no setor moveleiro. Esta empresa, a Flix Malhas, ela teve aprovado esse benefício em 23 de abril de 2012. E foi ajudado por 6 meses no ano passado, né, mas não tinha autorização legislativa. Foi pago sem autorização. E agora o que nós estamos pedindo é apenas arrumar a situação, regularizar a situação, porque foi feito para 24 meses, houve um pedido de prorrogação por mais 24, dos quais 6 meses foi aprovado pelo CODESBIS, mas não foi passado para a Câmara, essa situação. Então ficou esses 6 meses. O que nós estamos pedindo é para poder regularizar essa situação, né, para que essa despesa de 2012, 6 meses, seja regularizada. E por isso estamos pedindo o apoio de Vossa Excelência. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 076/2013. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, encaminho o projeto de lei 076/2013 para a próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 022/2013, que modifica a lei número 3.131, de 17 de dezembro de 2012, e denomina de vereador Silvio Ives Grossel o Centro de Educação Infantil do município. Solicito ao vereador Peter Alexandre Knoibler que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Está em primeira discussão o projeto de lei número 022/2013.
Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Eu esperava que o vereador propositor defendesse o projeto, mas, na segunda, tudo bem. A homenagem que você faz ao ex-vereador Silvio Visgrossi, recentemente falecido, uma liderança do bairro Lençol, companheiro fiel, fidelíssimo do PMDB, e até, de certa forma, no primeiro momento, um vereador do PP fazendo essa homenagem, mas agradecemos, né? Apenas surgiu assim nas nossas discussões lá na prefeitura, porque quando se faz centro de educação infantil, normalmente se dá nomes infantis, Peter Pan, Pingo de Gente e tal. Não é comum se colocar nestes educandários nomes de pessoas. Nada impede que seja feito, a homenagem é justa, concordamos, tanto que o nome original era Doce Infância. Doce Infância, que foi aprovado no governo passado. Mas o vereador Silvio Visgrossi, pessoa de extrema amabilidade, sempre sorrindo, foi vereador junto com o vereador Ede, comigo não foi, não, e merece toda essa homenagem. E, na verdade, é a homenagem e a saudade que nós temos do popular Silo Grossi. Então, só explicando isso e, de certa forma, agradecemos a manifestação do vereador, a proposição do vereador Márcio de Veiga. Continua a discussão do projeto. Ninguém mais querendo fazer uso, eu encaminho o projeto de lei número 022/2013 para a próxima sessão. Palavra livre. Estão inscritos na palavra livre 9 vereadores. Restando, portanto, o tempo de 5 minutos para cada vereador. Solicito ao secretário dessa Casa de Leis para que faça o sorteio dos vereadores que farão uso da palavra livre. Concedo a palavra ao vereador Claudiomar Votroba por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ser bem breve. Aqui é só agradecer mesmo a cada morador que veio hoje aqui se fazer presente, se deslocou de suas casas, do seu aconchego, do sofazinho, daquela coberta bem quentinha, para vir até a Câmara aqui. Agradeço mesmo de coração a cada um que veio aí. Muito obrigado. Solicito ao vereador Peter Alexandre Knoibler que faça o sorteio do segundo vereador a usar a palavra livre. Número 4 é este vereador que vos fala. Para fazer uso da palavra livre, eu passo os trabalhos desta mesa diretora ao primeiro secretário desta Casa de Leis, vereador Peter Alexandre Knoibler. Assumindo os trabalhos dessa mesa, concedo ao excelentíssimo vereador Edmar Salomão palavra livre durante até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos visitam e nos honram com a sua presença hoje aqui, a imprensa, funcionários desta casa, quem nos acompanha pela internet. Hoje ocupo a tribuna dessa Casa de Leis só para fazer alguns registros e também fazer uma colocação em relação a um documento que me chegou em minhas mãos. Mas eu gostaria de que a mesa constasse em ata os cumprimentos à Rádio São Bento pelos 33 anos de fundação e de atividades aqui em nosso município. Quero também cumprimentar e que conste em ata, registre-se nessa Casa de Leis, os cumprimentos a toda a diretoria
da Sociedade Esportiva São Bento pela magnífica festa lá do motorista e do colono realizado no dia 14. E, com muito pesar, eu quero que fique registrado nesta Casa de Leis a perda que nós tivemos de dois grandes amigos, o senhor Roberto Zaideman, que a gente acabou sabendo só após ele já ter sido sepultado, mas também do meu amigo particular, Heleno Quitschel, que faleceu na última sexta-feira e acabou nos deixando. Então, eu gostaria que ficasse registrado em ata. Também gostaria de pedir aos vereadores de situação do prefeito para que verificassem quais os critérios que estão sendo usados para a derrubada de algumas árvores plantadas no Museu Municipal, inclusive algumas plantadas durante o governo do nobre vereador Fernando Malon, quando exercia o mandato de prefeito do município de São Bento do Sul. Alguns prefeitos vão lá, embelezam um planto, vem outro e manda cortar. Não é o prefeito, mas alguém que está comandando, a gente teria que ver isso ali, que se os senhores saindo daqui agora para Oxford, vão olhar o lado esquerdo, está todo ele. Não sei se é para mostrar o museu, o que é, o prédio do museu, mas eu acho que isso não é critério que se use para cortar aquelas árvores, inclusive pingo de ouro, chuva de ouro, aquelas árvores que dá aquela folha amarela, aquela flor amarela bonita, que embeleza muito nossa cidade. No lado esquerdo, sentido Oxford, estão todos cortados. E quero que fique registrado em ata, em nome do povo de São Bento do Sul, em nome da Câmara de Vereadores, a visita que o Papa Francisco faz hoje ao Brasil, que fique registrado aqui, nesse longínquo torrão do Brasil, aqui em São Bento do Sul, que também presta uma homenagem, assim, ao maior pontífice do mundo, que é o Papa Francisco, que fique registrado em nome de todas as religiões do Brasil. O que me chamou a atenção é que eu até, às vezes, quando eu falo alguma coisa, o pessoal fala, mas não, você não devia falar assim. Não, mas eu falo com o coração, com a razão, né? Um dia eu vou pedir aí, aqui não é tanto culpa do governador, mas o nosso governo também tem culpa, em parte, aqui, porque isso aqui são verbas do governo federal, que vieram via solicitação do Estado, solicitação de deputados, para que os municípios de Santa Catarina o governo federal liberou 419 milhões de reais para a construção de unidades básicas de saúde. Santa Catarina teve 171 municípios contemplados. Campo Alegre, Curupá, Itaiópolis, Santa Cecília, Papanduva. Parabéns a esses municípios, todos eles. E um dos municípios que mais recebeu unidades básicas de saúde, que isso é um programa do governo federal, totalmente de graça, são os postos de saúde para atendimento à população. O município de Lages, só Lages recebeu 6 unidades básicas de saúde, São Bento do Sul, mais uma vez, não recebeu nenhuma. Então, fica aí a minha solicitação, inclusive, para que o governador, de repente, ele vem aqui dar o nome aí de São Bento do Sul, pelo menos 3 dias São Bento passa a ser chamado de Lages, daí, de repente, nós conseguimos alguma coisa para São Bento também, através do governo federal, governo estadual, porque até agora nós não temos recebido nada. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador e hoje presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, solicito ao vereador Peter Alexandre Knoibler que faça o sorteio do próximo vereador inscrito na palavra livre. Eu concedo por até 5 minutos a palavra ao novo vereador Geraldo Weimann.
excelentíssimo vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente dessa casa, demais vereadores, plateia que nos assiste. Como disse o nosso vereador Peter, hoje uma sessão não solene, mas uma sessão muito boa. Foram esclarecidos os assuntos com relação ao financiamento do Badesc. A participação popular é muito importante. A defesa dos direitos dos cidadãos tem que ser assim. Essa casa os representa, os vereadores que aqui estão, foram eleitos por vocês, e estão aqui para brigar pelos seus direitos. E raramente 20% dessas cadeiras são ocupadas nas sessões da Câmara. Raramente. E toda a sessão da Câmara discute os problemas nossos de São Bento do Sul, dos habitantes de São Bento, da população de São Bento. Mas poucas vezes as pessoas vêm aqui brigar pelos seus direitos. E vocês estão de parabéns. O dia mais frio do ano, vocês saíram de casa para vir aqui dizer: nós queremos a nossa rua asfaltada. Nós queremos que isso aconteça o mais rápido possível. Com certeza, vocês merecem mais do que aqueles que não têm vindo brigar pelos seus direitos. Já citado pelo nobre vereador Edmar, o falecimento do senhor Roberto Zaidman. O senhor Roberto Zaidman é um empresário do ramo de transportes, faleceu com 92 anos, no dia 15, e ele foi o fundador da empresa de transporte São Bento do Sul, Etsul. O pessoal que é mais antigo vai lembrar, era uma empresa muito tradicional na cidade. Ele veio para São Bento nos anos 50, no início, com o primo dele, se dividiram e compraram um dos primeiros caminhões que São Bento tinha para fazer transporte para Condor. E a empresa foi crescendo, e há uns 30 anos atrás ele se aposentou, foi morar na praia e vendeu a transportadora quando ela já tinha, naquela época, mais de 100 caminhões, e era a maior transportadora de São Bento naquela época. Foi um benemérito, pertenceu ao Rotary, trabalhou forte aqui também no início da Schlagfest, quando ele foi presidente do ginástico também. Então, era uma pessoa bastante conhecida, e ele é avô da minha esposa, então eu tive uma convivência mais próxima com ele, e a gente pode contar muitas coisas boas como um grande líder empresarial que São Bento perdeu. Também sobre a visita do Papa para o Congresso Mundial da Juventude, milhões de jovens se dirigiram ao Rio de Janeiro para receber a visita do líder espiritual da igreja que eu participo, da Igreja Católica, e que reúne bilhões de fiéis no mundo. Então, o Brasil está de parabéns, por receber a visita do Papa. Tive já a oportunidade de receber a visita do outro Papa aqui no Brasil, em Curitiba, e é um momento assim ímpar na vida de quem tem fé. Há um mês atrás, apresentei uma moção de número 31, dirigida à FECAM e às câmaras de vereadores. Recebi a resposta da FECAM, que parabeniza a iniciativa e me manda um caderno de ações que eles defendem. Vou fazer um estudo um pouco melhor. Na semana que vem, vou tratar um pouco melhor desse assunto, porque ele entra no cerne daquilo que a gente tem discutido, que é a questão da distribuição dos dinheiros, dos impostos, do dinheiro dos impostos nesse país, que é o cerne que a FECAM coloca como o calo dos municípios. Nosso pobre dinheirinho dos impostos que a gente paga, mesmo não querendo, em tudo aquilo que a gente compra, faz um grande passeio, sai aqui daquele pão que eu comprei, daquele feijão, do arroz, da carne, vai até Brasília, e lá ele se perde. 17% voltam para São Bento do que a gente paga. E por isso que a gente está aqui brigando para conseguir um pouco de dinheiro para fazer asfalto, para fazer um novo posto de saúde, para fazer um PA 24 horas, para fazer uma nova rodoviária, porque, infelizmente, o nosso dinheiro transita lá em Brasília, se perde boa parte na corrupção, outra parte na burocracia, 17% volta. E aqui no município, que o povo precisa do posto de saúde, aqui que ele precisa do asfalto à frente da sua casa, aqui que ele precisa colocar o seu filho na escola, e o dinheiro vai lá, para Brasília.
Então, nós precisamos brigar por isso. Boa noite e obrigado. Muito pontual, vereador. Solicito ao vereador Pedro que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. Número 6, vereador Ricardo Malinowski. Concedo a palavra por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste, eu só quero dizer que eu fiquei contente com a aprovação do projeto. Fiquei muito aborrecido, até nervoso no final de semana, quando houve vereador que andou de casa em casa dizendo que já existia a verba para ser asfaltada essa rua e o prefeito gastou em outra. Eu acho que se tivesse, teria que ter sido feito. Acho que convidar é um dever do vereador até convidar, mas eu acho que não precisaria usar de demagogia para fazer um convite. Então, seria isso, obrigado. E estou muito feliz pela aprovação do projeto, que a rua Carlos Tachi vai sair. É promessa minha, prometi para muitos, ali da rua, graças a Deus, o prefeito me concedeu esse privilégio, então vamos aguardar a obra ser feita. Obrigado. Solicito ao vereador Peter Alexandre Knauber que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. Vereador Tirso Rimmegen. Lhe concedo a palavra por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, já foi falado anteriormente que é um prazer ter essa casa cheia e a gente gostaria que fosse assim todas as vezes para que tivesse mais discussões e mais controvérsias naquilo que é colocado aqui. Eu quero falar hoje sobre o que está na mídia aí, que nos afeta também, e quero ler uma matéria que foi vinculada no Diário Catarinense e fala o seguinte: médicos reféns da política. O Dr. Carlos Alberto Takei, que escreveu esse artigo, ele é médico e morador da cidade de Pomerode. Ele fala o seguinte: gostaria de relatar a minha visão e experiência ao longo dos anos, exercendo minhas atividades profissionais como médico pelo interior do país. Sou formado há 20 anos e sempre trabalhei nas cidades pequenas. Atuei em diversas regiões do Brasil: Amazonas, Sertão da Bahia, Tocantins, interior do Paraná e Santa Catarina, seduzido pela ideologia de trabalhar em comunidades carentes. A realidade está longe do que anunciam. As prefeituras mentem. Estes anúncios de remuneração generosa não passam de um engodo político, uma armadilha. Médicos são atraídos e, ao chegarem, se deparam com contratos precários, sem estabilidade ou garantias sociais trabalhistas. As estruturas de trabalho são precárias, faltam equipamentos, remédios, laboratórios e não há um lugar de referência para encaminhar os casos mais graves. O pagamento ocorre nos primeiros meses e com atrasos. Depois, justificam que as cidades estão sem verbas ou que o repasse da União está atrasado. Assim, vão nos levando na conversa, aproveitando-se do compromisso com a população que juramos assistir. Não juramos ser enganados por políticos, tampouco prometemos fazer milagres diante da carência de recursos. Trazer médicos do exterior também não passa de uma chantagem política. Não sou contra a vinda de médicos de qualquer país, desde que se respeitem os trâmites legais. Sinto-me ofendido e ultrajado ao me deparar com declarações de que médicos não vão ao interior por comodismo. Continuo trabalhando no interior, apesar de tudo, por acreditar no que faço e por amor à minha profissão. A solução seria a criação de um plano de carreira aos médicos, semelhante a de outros profissionais da rede pública. O problema é a falta de vontade política do que o desinteresse da classe médica. É o médico do interior falando,
rebatendo um pouco as críticas que a classe tem recebido e que realmente a gente coloca como política, né? Alguém tem que ser culpado e hoje o culpado passa a ser o médico. E eu acho que está na hora dos dirigentes municipais, federais, estaduais, tomarem conta que eles precisam pagar melhor os servidores da saúde, os professores, os bombeiros, os policiais, que são classes realmente extremamente importantes para o município. Eu acho que é isso que eu tinha que falar, defender um pouco a nossa classe também e dizer que realmente isso é uma realidade e que os médicos não são culpa do que está aí na saúde. Nós estamos aí com estruturas degringoladas, o governo federal não investe faz anos. Eu tenho a maior tristeza de entrar no Hospital de Clínicas em Curitiba. Eu saí de lá faz 20 anos e o hospital está completamente depredado. E isso é falta de política de saúde, de investimento em estrutura, em universidade pública. Tá? Muito obrigado, é isso que eu tinha que falar. Solicito ao vereador Peter Alexandre Knoibler que faça o sorteio do próximo vereador inscrito na palavra livre. Vereador Fernando Malon, eu lhe concedo a palavra por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que vem hoje nesse dia frio, sejam bem-vindos. Acho que foi proveitosa a noite hoje, né? Se está frio, mas pelo menos sai com o coração quente. Aos que nos assistem pela internet. Em primeiro lugar, eu quero fazer o registro e nós faremos um ofício de condolências ao vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, pelo falecimento de sua esposa, dona Ivane, 60 anos, uma morte besta, um problema numa cirurgia e ela veio a falecer. Ela, advogada natural do Tubarão, sempre esteve à frente de vários trabalhos sociais. E eu sei como é doído, porque 60 anos ainda é uma pessoa nova, tem muita coisa para viver, e a perda de uma esposa é uma coisa que não tem como se medir. Ela que foi companheira há muitos e muitos anos do médico e vice-governador e presidente do PMDB estadual, Eduardo Pinho Moreira. Então, quero que fique registrado, senhor presidente, nossa vossa condolência, faremos um ofício através do nosso gabinete. O vereador Tirso colocou algumas coisas e eu fiquei, de certa forma, hoje, feliz. Eu tenho levado sorte de sempre falar quase por último. O vereador Tirso falou da falta de respeito que há com os médicos pela classe política. E eu concordo. Nós, quando eu era prefeito, nós tínhamos um problema muito sério de conseguir trazer médicos para São Bento, porque eles não tinham estabilidade, eles não tinham um salário bom, e não conseguimos trazer, e nós tínhamos dificuldade, e a população cobrava de nós a falta de médicos. Resolvemos mudar com o negócio. Criamos cargos de médicos para a PSF. Fizemos concurso. Aumentamos o salário. O salário do médico PSF em São Bento, e deve continuar a mesma coisa, é o segundo maior salário de dentro da estrutura da prefeitura. Só perde para o prefeito. Mas ganha do vice-prefeito, ganha dos secretários. Não sei dizer quanto que era hoje, mas quando era prefeito, na faixa de 8 mil e poucos reais. E isso fez com que nós conseguimos atrair médicos para a nossa cidade. Isso foi muito bom. Médicos PSF são médicos que trabalham 8 horas por dia, em algumas comunidades de São Bento, esse atendimento está aumentando cada vez mais. E o que a gente antes tinha que se ajoelhar para pedir para os médicos virem, porque não conseguia, com essa realidade de se respeitar e de valorizar, fez com que muitos fizessem concurso e conseguíssemos trazer mais médicos para São Bento. Tiveram alguns problemas ainda na questão de poderem fazer outros serviços de saúde em São Bento, mas isso eram situações que buscava se resolver. Mas a verdade é que conseguiu. E isso justamente vai de encontro àquilo que o vereador Tirso coloca. Prefeituras podem contratar só por 2 anos,
depois o médico não tem estabilidade, como é que vai fazer e tal. E, por outro lado, senhor presidente, fiquei triste de ver que dos recursos que hão de vir do governo do Estado para investimentos em hospitais, vi o Planalto Serrano, vi o sul de Santa Catarina, vi o oeste, vi o litoral, Vale do Itajaí, e nenhum investimento para o Planalto Norte. Nada. E nós aqui criticamos bastante o governo do Estado. O vereador Ede e eu, principalmente, nós dois, somos os maiores críticos. Por que não vem recursos para cá? Conversei com um funcionário do hospital, dizendo que vem recursos do deputado Silvio Dreve, que traz subvenções, do deputado Mauro Mariani, algumas pequenas subvenções do deputado Aguiar, são menores, que fazem com que possa ter investimentos. E eu sei que existem projetos muito bons e importantes para o Hospital Sagrada Família de São Bento do Sul. E o governo do Estado não fez nada. Não destinou desse grande bolo nada para o nosso hospital. Então, de um lado, eu fico feliz de saber que eu participei de um momento de valorização, e, do outro lado, fico triste com a questão do governo do Estado. E, por fim, eu parabenizo aos senhores e senhoras por terem vindo aqui. Essa é a interação que o povo deve ter com o Legislativo, e eu sei que uma comitiva de moradores, acho que da Nossa Senhora das Graças, foi a falar com o prefeito, ele nos explicou isso também. O prefeito está sensibilizado com o pleito dos senhores, e por isso que colocou, dentre as prioridades, a pavimentação dessas ruas. Então, parabenizo a vocês, saíram de casa num dia de frio, vieram aqui, colocaram a sua manifestação silenciosa, mas um silêncio ensurdecedor que faz com que todos os vereadores se sensibilizassem e que o prefeito também. Então, parabéns a todos, boa noite, obrigado, senhor presidente. Solicito ao vereador Peter Alexandre Knoibler que faça o sorteio do próximo vereador inscrito na palavra livre. Vereador Peter Alexandre Knoibler, lhe concedo a palavra por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que se faz presente e aos nossos internautas que têm acompanhado as sessões frequentemente, as senhoras, os senhores, sejam muito bem-vindos. Todos já os cumprimentaram, mas não podia deixar de fazê-lo também pela sua iniciativa, porque nós temos visto no Brasil inteiro a voz das ruas, e assim como disse o vereador Fernando Malon, o seu silêncio é uma voz. E que baita voz. Parabéns por estarem aqui, participando do processo, porque é de interesse de vocês e do município. Vocês sabem o que está acontecendo na sua rua, no seu local de trabalho, nos seus pontos, e precisam ser trazidas as suas reivindicações até nós, para que nós possamos também atendê-las. Eu quero parabenizar e deixar registrado aqui ao Nelsinho, do futsal, que nesse final de semana fez mais uma feijoada em prol do futsal de São Bento do Sul, ele que vem mantendo um trabalho muito bonito nessa modalidade. Fizeram uma feijoada sábado na Sociedade Bandeirantes. Então, parabéns a eles, a todos os que trabalharam, aos jovens que estavam lá participando daquele evento, de uma forma muito legal, assim, buscando recursos para dar continuidade ao trabalho que vem fazendo. Semana passada, no jornal A Gazeta, o prefeito teceu alguns comentários a respeito do projeto das ruas e do projeto dos computadores, dos notebooks a serem doados. E, conforme está escrito no jornal, na avaliação de Turic, os vereadores de oposição não deixaram de lado as bandeiras políticas, como tanto se pregou no início do ano, pois ambos os projetos só garantiriam benefícios à comunidade. Eu não vejo por que tanta polêmica e tanta discussão em cima de questões que só vão fazer a comunidade sair ganhando. Ora,
as discussões que hoje se fizeram aqui e os esclarecimentos que hoje se fizeram aqui só me fazem reforçar o contrário do que está sendo dito pelo prefeito aqui no jornal. E nós, como vereadores, temos este papel. Essa é a nossa função. É buscar os esclarecimentos, tirar as dúvidas, trazer à luz aquilo que ainda não está muito claro. O nosso papel como vereadores não é executar. Quem tem que executar as obras, quem tem que fazer as obras é o prefeito, é a sua equipe, é o executivo. O legislativo municipal, os vereadores, tanto os de situação quanto os de oposição, todos, independente de bandeira, têm essa função. A função do vereador, conforme está descrito, eu busquei algumas funções, mas enfim, discutir as questões locais e fiscalizar os atos do Executivo Municipal com relação à administração e gastos do orçamento. Trabalhar em função da melhoria da qualidade de vida da população, elaborando leis, recebendo o povo, atendendo às reivindicações, desempenhando a função de mediador entre os habitantes e o prefeito. E não é nada mais do que isso que nós temos feito. Os senhores aqui hoje são prova disso. A presença dos senhores aqui é prova disso, de que esses vereadores que aqui estão, os 10, têm o desejo de buscar o melhor para São Bento do Sul e fiscalizar as ações do Executivo. É para isso que nós fomos eleitos. Nós não fomos eleitos para simplesmente o projeto entrar aqui e nós aceitarmos da forma como veio e simplesmente deixar passar. Eu não vejo por que tanta polêmica e tanta discussão, diz o prefeito. Ora, não fosse polêmica e discussão, no começo do ano teríamos aprovado um projeto de lei do prefeito, do Executivo Municipal, que desejava baixar as requisições de pequeno valor, ou seja, fazer com que pudessem ser feitos precatórios com valores muito menores do que são hoje. E aqueles contribuintes, aqueles que estão em débito com a prefeitura, aliás, que teriam algum crédito da prefeitura para receber, o receberiam muito mais adiante. Não fosse o nosso trabalho dos vereadores, o projeto de terraplanagem para pessoas carentes teria passado de forma não tão boa quanto ficou, mas com a contribuição dos vereadores, com aquilo que os vereadores colocaram no projeto, ele ficou mais eficiente, ele ficou mais fiscalizável, ele ficou mais adequado às necessidades e à vontade da população. Portanto, em todos os projetos que entrarem nessa casa, é nosso papel, senhores vereadores. Lhe dou mais 30 segundos. Só para finalizar, presidente, obrigado. Em todos os projetos que entrarem nessa casa, cabe a nós olhar com atenção, buscar todas as informações e, mais uma vez, eu quero agradecer ao empenho dos vereadores que estão na bancada governista por terem trazido todas as informações que foram necessárias para os esclarecimentos. E que fique registrado, nós temos 78 projetos do Executivo encaminhados para essa casa. Até hoje, nós não aprovamos apenas um. Será que estamos fazendo oposição por oposição? Creio que não. Obrigado, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao vereador Lírio Volpe por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia cheia, internauta, imprensa, dizer que realmente é uma satisfação ver a casa cheia. Costumo dizer que a população devia de vir mais vezes na Câmara, e por que não dizer mais vezes na Prefeitura, né? Porque a população vindo, com certeza, os políticos se mexem mais, aparecem mais as coisas. Nós somos representantes de vocês, mas com certeza um empurrãozinho a mais, um a menos de vocês é muito bom. Gostaria, iniciando a minha fala, dizer que agradecer ao nosso deputado e mandar um ofício, Carlos Chodini, de Jaraguá do Sul, a qual a gente está reivindicando lá para loteamento Zula, uma escadaria para dar acesso àquela comunidade, que hoje os alunos têm que ir pelo asfalto, por uma rua um pouco mais longe,
e, com certeza, viabilizando uma subvenção. Me dá uma parte, vereador? Pois não, se descontar Seria lá na aquele frente. seria aquele acesso, depois eu lhe concedo, seria aquele acesso ali em frente à escola em Gilberto Grossi? Isso. Muito obrigado. Porque abrir uma rua ali é difícil, então tem um projeto. Muito propício aquilo ali. Um projeto com uma escadaria para dar acesso àquela comunidade, a qual é muito dificultoso, lá é ruim o acesso. E também reivindicando aos deputados, porque como vem pouco dinheiro, nós somos obrigados a apelar para os deputados estaduais e federais, dizer que também temos pleiteando junto aquele terreno da cidade, que a qual a gente quer fazer um parque municipal e com certeza muito mais coisas naquela região lá que precisa. E dizer também que a justificativa dos nobres colegas de vereadores oposicionistas se explicaram bonito ao projeto ao qual entrou em abril e hoje que estamos aprovando. Gostaria de agradecer aos nobres pares pela aprovação desse projeto, que, na verdade, esse projeto já deveria estar lá no governo do Estado, lá já cadastrado, porque tem aí um trâmite legal, mas, enfim, ele vai ser cadastrado. E dizer que teve vereadores que, na verdade, foram às comunidades, até falar de uma certa forma que fosse lá, porque o nome da rua que ia ser asfaltada, se não fosse lá, é capaz do prefeito, de repente, dar para trás lá na frente. Ou se o prefeito deu o nome das ruas, por que ele vai dar para trás depois, né? Qual é o prefeito de São Consciência que vai botar no papel o nome da rua e vai dizer que não vai asfaltar depois? Com certeza, esse nosso prefeito vai fazer disso muitos asfaltos. A rua Otto Neumann e a Getúlio Vargas é uma reivindicação antiga daquela comunidade, um bairro antigo, onde lá temos várias empresas, onde precisa ser asfaltado com urgência aquela rua lá, porque lá tem empresas que precisam de transporte, o morro é ruim. Então, lá, na verdade, aquela comunidade foi adotada pelo governo PMDB, porque lá se iniciou o asfaltamento da Avenida Arquendorf, aquele colégio novo que foi feito lá, e com certeza é um desejo desse vereador que um dia nós pudéssemos, aquela avenida, vir até o centro da cidade. Eu, como político, defendo isso e vou defender muito, ligando a Avenida Arquendorf, com certeza, até aqui atrás da Move James, porque nós precisamos de um acesso a qual realmente dê continuidade e destranque o nosso trânsito, porque só assim, com certeza, São Bento do Sul levantaria uma rua nova e, com certeza, um acesso para quem vai. Quando o nosso nobre vereador pediu vista ao projeto, realmente, semana passada, fiquei um tanto indignado dessa casa, porque não entenderia, porque as ruas estariam ali para fazer asfalto, dinheiro para vir fazer asfalto a juro zero, e nós estava perdendo mais 10 dias, né? Então, mas, com certeza, esse asfalto que vai vir, nobres vereadores, esse dinheiro que vai vir fazer asfalto, vai ter uma fiscalização, um asfalto de qualidade, porque nós não queremos que aconteça o que está acontecendo na rua Carlos Rico, um asfalto com menos de um ano está se depedrando tudo, está quebrando tudo. Lá na Dona Francisca, os amigos e as amigas passarem lá, está vergonhoso aquele asfalto, está quebrando tudo. Então, os senhores podem ficar tranquilos, com os asfaltos que sair na frente da casa dos amigos, vai ser um asfalto com qualidade, a qual o governo do PMDB já deixou a sua marca em outros governos, que até hoje estão no asfalto. Realmente, agradecer a todos vocês, e realmente que venha mais vezes essa Câmara de Vereadores para cobrar o trabalho desses nobres vereadores. Obrigado a todos, e realmente compareça à nossa Câmara de Vereadores, que temos de braços abertos para recebê-los. Obrigado. Não haveria necessidade mais pedir desculpas ao vereador Lírio Volpe de que essa presidência não efetuou o sorteio, mas é porque tinha 2 ainda e eu achava que Vossa Excelência era o último vereador inscrito. Eu concedo a palavra ao vereador Márcio Dreve por até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia presente, imprensa, internautas, meu muito boa noite a todos. Uma grande satisfação realmente ver essa casa cheia, onde vocês todos estão de parabéns, que um dia frio, chuvoso que nem hoje, realmente estão determinados a lutar por que vocês acham que é ideal, né? Só vou fazer uma colocação com relação às ruas que foram feitas no governo Magno Baumann, com recursos do Badesc, sem custo aos moradores, né? Foi a rua Boa Vista, Max Panitz, Estrada Fundão, Emílio Weber, Governador Pedro Ivo, Mafra, Monte Castelo, João Baum, Fernando Ribel, Miguel Schwendler, Jorge Baio, Alexandre Frankenberger, Regina Schroeder, Luiz Fernando Rastreiter, Carlos Guetter e Carlos Rickel. Tem um total de 10.500 metros, aproximadamente. O recurso deve ter chegado em torno de 8 milhões. Então, com certeza, isso aqui é possível ser feito mais algumas coisas. Agora, com certeza, não vou concordar com a forma como o vereador Voltroba foi criticado quando fez o pedido de vista aos senhores, e os senhores rejeitaram, o senhor Geraldo Weimann, Ricardo Malinowski, Fernando Malon e o Lírio, aonde ele queria alguns esclarecimentos que o senhor Fernando Malon recebeu no dia 17, a documentação da informação, e hoje, 5 dias depois, está todas essas informações aqui, ó. E aquelas informações que demoraram 30 dias para vir, eu faço questão, coloco mais aquela que está hoje ali, era uma coisa muito simples e demorou 30 dias. E isso aqui, que realmente, como o vereador Pete falou, esclareceu muito, isso foi feito em 5 dias. Aí o vereador Lírio quer dizer que os 30 dias que demorou lá, e o de 5 agora, do perdido de vista, foi bastante. Então, infelizmente, eu não posso concordar. Quero deixar muito claro para todos os ouvintes que estão aqui presentes, os internautas também, que eu acho que esclareceu, com certeza, muita coisa, esse trabalho que o vereador fez, porque é a função do vereador. O pedido de vista é uma coisa legal, dentro do regimento. Eu acho que todos têm a ganhar com isso. Quanto está meu tempo ali, presidente? 2,5. Então, quando o vereador Lírio fala também que foi colocado no papel e não precisava envolver os moradores, que o prefeito coloca e dá para honrar o que ele está falando, eu pergunto a vocês, quando no mês de maio, o prefeito Fernando Turek, lá no centro administrativo, Leopoldo Scherper, falou para aproximadamente 500 funcionários, vou cortar 10% do salário dos comissionados para ajudar no reajuste. Depois de 45 dias, vai se dizer que não pode, mas vai procurar uma forma de fazer uma contribuição voluntária. Depois, diz que não pode, isso também. Então, o prefeito se contradiz numa coisa dessa. Quem garante que, se essa população não estivesse presente, que não vai acontecer? E é claro que eu, como vereador, vou estar, dia por dia, lembrando desse fato, vou acompanhar a qualidade dessas obras, também relacionado a essas obras que foram feitas pelo Badesc, todas estão em perfeitas condições. As ruas que estão apresentando problema, não é problema de projeto, a gente vai discutir isso lá na frente, porque lá tem recortes de problema de saneamento, então isso que fique muito claro. Agora, essas 16 ruas que eu apresento aqui, eu vou com os senhores lá e eu quero ver se tem algum problema de execução de projeto. Beleza? Muito obrigado, senhor. Só um momentinho. Lhe concedo. Fui prejudicado na minha palavra, impressa. Lhe concedo. Eu também quero. Realmente, vereador, o senhor se exaltou um pouquinho que realmente é na sua gestão. Eu, como estava marcado o tempo, eu realmente me senti prejudicado no sorteio, mas dizer para o senhor que é só nós ir olhar na rua e ver os problemas. Vamos lá. A gente tem tido isso e, com certeza, se está no papel, jamais, eu quero muitas vezes que a plateia venha, mas o senhor era secretário, inclusive, então... Se o senhor era secretário, meu amigo... Não, mas então, depende do que a obra está lá. Então, eu gostaria que a plateia retornasse muito mais vezes a essa casa e dizer que realmente está escrito no papel e, com certeza, o senhor fez demagogia indo nos moradores e querendo colocar aí... Deixa eles avaliar. Encerrada a minha palavra, senhor presidente. Deixa os vereadores avaliar. Eu só gostaria de dizer... Encerrou, vereador? Sim, pode falar ainda que eu... Não, eu só gostaria de dizer o seguinte... Não, eu vou só colocar, vereador Lírio, essa presidência não precisaria nem dizer para o senhor, mas o senhor conhece a minha
franqueza, sinceridade, da maneira que eu dirijo e conduzo os trabalhos dessa Casa. Eu não precisava dizer, eu poderia dizer que eu fiz o sorteio, certo? Né? Mas eu não, fiz questão de dizer que eu, pensando que Vossa Excelência era o último, tá? Por causa disso eu coloquei. Eu não precisaria dizer, mas o senhor me conhece minha franqueza, por causa disso que eu fiz questão de dizer de que eu não tinha feito sorteio, certo? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Márcio. Eu só queria lembrar os nobres vereadores, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de todos os senhores que nos acompanharam na sessão de hoje e dizer de que desde o dia 1º de janeiro deste ano, o maior público que já se fez presente nessa Casa de Leis foi na noite de hoje, em uma reunião ordinária. Por causa disso, esta presidência agradece a presença das senhoras, dos senhores e de todos que aqui compareceram para nos prestigiar. Eu quero lembrar aos vereadores que na próxima sessão do dia 29, às 20 horas, nós teremos uma sessão solene em homenagem ao CREA, proposição apresentada pelo nobre vereador Geraldo Weimann, e nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho de todos os senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 29 de julho, às 18 horas. Está encerrada esta sessão.